Olá, amigos e amigas, olá, irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Eu queria tratar com você aqui rapidamente sobre a questão do arrebatamento secreto, uma vez que, para muitos religiosos cristãos, esse assunto está atrelado. Afinal, vai existir um arrebatamento secreto, sim ou não? Bom, é bom destacar que esse assunto ele não tem mais do que 200 anos. Essa profecia, comparada com as demais doutrinas, os demais ensinos em toda a Bíblia. Só que, me retificando, não é nem essa profecia, é essa doutrina. Essa doutrina não tem mais de 200 anos, certo? Comparado com as demais doutrinas em toda a Bíblia. Na verdade, para os pais da igreja cristã, ali depois da morte de João, o último discípulo, essa doutrina nem existia. Na verdade, ela é bem moderna, ela é bem mais recente. Para muitos homens e mulheres de fé do passado, essa doutrina não existe, certo? Muito bem. Com que base nós temos então para destacar esse ensino? Nós temos apenas 2 textos bíblicos que fazem uma possível alusão a um arrebatamento secreto. Primeiro é o que se encontra em Daniel 9, no verso 27, que na verdade nada mais é do que um texto fora de contexto. Ali, o texto bíblico está tratando sobre a profecia dada a Daniel das 70 semanas, que fazem parte também de uma profecia maior, referente à profecia dos 2.300 dias, certo? Mas tratando um pouquinho esse assunto mais de perto, enxugando mais, o verso 27 vai dizer assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse texto aqui está falando sobre o ungido a príncipe. E, na verdade, muitos dizem aqui que é Antíoco Epifânio, outros dizem que é o anticristo, ou que o Antíoco Epifânio foi ali uma espécie de anticristo, e que essa profecia aqui, parte dela se cumpriu, e a outra parte vai se cumprir num possível reinado de um anticristo, que até pouco tempo atrás foi aí retratado em uma novela dessas aí de TV, e também em alguns filmes aí que aparecem em nosso meio. Mas, na verdade, o texto está falando sobre Jesus, e que Jesus fez uma aliança ou uma reconciliação por meio da sua morte expiatória para aqueles que creram, ou que creem, ou que irão crer. E que, na verdade, também, a metade da semana que ali é falado, né, fará uma aliança até metade da semana, e na sequência, e na metade da outra semana ele irá fazer cessar o sacrifício e tudo mais. É porque, na verdade, depois da morte de Jesus, os cordeiros não precisam mais ser mortos, por isso que cessou o sacrifício, certo? Então, assim, quando você vai entender um pouquinho de Daniel, você vai ver muita coisa interessante. Uma coisa certa, não está falando aqui sobre anticristo, não está aqui falando sobre arrebatamento secreto. Então, essa doutrina desse arrebatamento secreto não tem base bíblica em Daniel, porque esse texto aqui nada fala sobre tal assunto. O outro texto é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 40. Vai dizer assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mais uma vez, se trata de um texto fora do seu contexto. Se nós pegarmos assim, ficará fácil colocar qualquer interpretação, seja a do arrebatamento secreto, ou qualquer uma outra que você queira colocar. Mas nós temos que ler a Bíblia, texto no seu contexto. Se nós lermos os versos anteriores, veremos que nada tem a ver com arrebatamento secreto. Os versos 36 vai dizer assim: Jesus, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus compara o seu retorno aos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí vem o verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, tal. Muito bem. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, assim como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, ninguém pensou que o mundo fosse acabar por um dilúvio. Eles estavam casando, se dando em casamento, comiam, bebiam, ou seja, levavam a vida como queriam, seja na promiscuidade, no pecado, ou seja, sem dar atenção devida, e foram pegos de surpresa quando Noé entrou na arca e veio então o dilúvio. Assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar entregues ao pecado, à promiscuidade, e também não estarão atentas, vão estar despercebidas. É por isso que o verso na sequência vai dizer que vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não seja pego ou pega de surpresa. Por isso que na continuação do mesmo capítulo, ele vai até comparar a sua vinda à vinda de um ladrão. Que o ladrão não avisa quando vai assaltar uma casa. Ele vai comparar também a sua vinda a um relâmpago, que em um dia de tempestade, num dia de chuva, você não sabe quando um relâmpago aparece, mas quando o relâmpago aparece, ilumina todo o céu. Entendeu agora como é que é? Não há espaço ou margem para crer em um arrebatamento secreto, porque o texto aqui nada fala a respeito. Está comparando aos dias de Noé. O verso 40 em diante está comparando aos dias de Noé. Por quê?